Eu tenho pregado aqui dessa tribuna que dentro das nossas escolas do Estado do Espírito Santo nós devemos dar valor e incentivar o programa Educação em Valores Humanos. Um sucesso na cidade de Serra, que já está sendo implantado nas escolas estaduais. Nós temos um requerimento convidando, deputada Luzia, a equipe da SEDU, que está implantando o programa Educação em Valores Humanos nas escolas, para nos apresentar os primeiros resultados, até porque partiu da Assembleia Legislativa, com a ajuda de Vossa Excelência, uma emenda ao Plano Estadual de Educação, e eu estou muito feliz. Porque o que é trabalhar os valores dentro da comunidade escolar? É realmente falar de amor, de paz, de respeito, de boa conduta, apesar de todos os desafios, apesar de todas as limitações, dos problemas que nossas famílias brasileiras enfrentam, que as famílias capixabas enfrentam, das dificuldades encontradas dentro das nossas escolas, escolas com problemas de estrutura, escolas com problemas, até mesmo laboratórios, problemas e desafios que precisam e vão ser vencidos. Mas, independente disso tudo, o resgate dos valores dentro da comunidade escolar, dividido com os nossos alunos, eu tenho certeza que o resultado na ponta será alcançado. Na Serra, deputada Eliana, Vossa Excelência, que é uma professora, reduzimos a evasão a 0,5%. 99,5% das crianças permaneceram nas salas de aula com resultados fantásticos com a aplicação do programa Educação em Valores Humanos. Não é nenhuma mágica, até porque ele é de graça, ele tem que ser por adesão, por paixão, por amor, por vocação, num trabalho unido da comunidade escolar, mas os resultados são fantásticos. Foi contratado para fazer uma pesquisa no Estado do Espírito Santo, do Instituto Jones dos Santos Neves, ao qual nos passou que nosso Estado do Espírito Santo, não só eu falo quando eu uso Linhares, mas todos, até o interior, nós estamos precisando de fazer ações voltadas para a nossa criança, jovens e adolescentes. Pelo fato de que mais de 15 mil crianças, jovens e adolescentes e jovens, nós precisamos das nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes, ter um tratamento diferenciado. Por que tantos jovens estão fora da escola? Eu, como professora do ensino fundamental, e aí lá foi falado justamente isso, foi passado essa questão que no ensino fundamental que nós precisamos investir muito mais. O Estado precisa estar veementemente olhando principalmente para a escola de ensino fundamental. Não só o Estado, mas os gestores municipais também. É preciso investir ações que realmente que segurem os nossos adolescentes na escola, porque os nossos adolescentes não estão chegando no ensino médio. E, graças a Deus, essa pesquisa veio comprovar aquilo que eu sempre falo aqui nessa tribuna. Nós precisamos fazer um trabalho de prevenção. O Estado precisa estar em alerta, que é lá no ensino fundamental que nós vamos conseguir segurar os nossos adolescentes para uma juventude eficaz, para uma juventude promissora. Então é necessário que se faça esse trabalho de escolas vivas em ensino fundamental, principalmente em área de vulnerabilidade social. É lá que está o problema dos nossos jovens que não concluem, não chegam no ensino fundamental. A Constituição diz que os estados eles podem conceder até 4 feriados às instituições estaduais quando os feriados são municipais. A Secretaria abriu a possibilidade de que, por exemplo, em Vila Velha, que tem 2 feriados municipais, que é o Nossa Senhora da Penha e a Colonização Solo Espírito Santense, que as escolas optassem ou pelo feriado de ontem ou pelo da Colonização Solo Espírito Santense. Então, em muitas escolas ontem houve aula, só que, pasmem, houve aula, mas os alunos não podiam usar o cartão de passagem dos ônibus, porque é considerado feriado, e no feriado as empresas de ônibus não aceitam o cartão. Ou não foram para a escola, ou foram a pé. É claro que em dia de feriado municipal já a maioria não vai mesmo. E em várias escolas também não houve merenda. Por quê? Porque as empresas que oferecem merenda era feriado para os seus funcionários. Ora,
como é que alguém não consegue pensar uma coisa óbvia? Os feriados municipais, eles têm um significado importante para as comunidades daqueles municípios. E os alunos não vão, é um dia perdido. Então, não seria muito mais claro que o calendário começasse antes, ao invés de ficar aquela embromação no começo do ano, com aquela semana, 15 dias de um treinamento, que na maioria das vezes não tem significado nenhum para o trabalho dos professores, e aí teria dias de sobra no calendário, de tal forma que as escolas em cada município pudessem fazer as adaptações dos feriados municipais. E isso acontece em vários outros municípios em outros dias do ano. Então, a gente não fala só de projetos e da falta de estrutura, mas coisas tão elementares como fazer um calendário dando flexibilidade para as escolas e os municípios, ou melhor, as escolas estaduais localizadas nos municípios, para que elas possam ter a flexibilidade de apresentar alternativas para os dias que são feriados municipais. Em 2014, tivemos 523 acidentes envolvendo motoristas embriagados. Já em 2015, 375 bêbados matando os familiares que trafegam no nosso estado. Ainda em 2014, tivemos 761 acidentes envolvendo motoristas sem carteira, já em 2015, 590. Esses números são preocupantes. No ano passado, protocolizei nesta casa projeto para alterar a Lei 8.993, para proibir a venda ao consumidor final e o consumo de bebidas alcoólicas, e para elevar a multa imposta aos postos de combustível que comercializam bebidas alcoólicas. O projeto ainda está em tramitação. Espero que ele seja aprovado para tentar mudar essa situação. Participamos ali em 2 solenidades do governador, prestigiando, quando ele estava assinando a retomada das obras da nossa ES 482, do trecho que compreende 2 barras Cachoeiro de Itapemirim. E nós fazemos aqui um apelo ao governo, fazemos um apelo aqui ao DR e a toda a equipe envolvida nesse processo para que a coisa aconteça com a maior celeridade, rapidez e resolutividade possível, porque nós estamos ali numa situação realmente de penúria com aquela estrada. Não tem como mais transitar por aquele trecho. Não tem mais reforma, não tem mais jeito. Ali o que tem que ser feito mesmo é terminar aquela obra. As populações, os usuários, os motoristas ali do sul do estado, nós não suportamos mais a situação do jeito que está naquele trecho ali. Então nós pedimos ao governo que, por favor, já foi dado já a assinatura da retomada da obra e que a coisa se concretize o mais rápido possível. É o nosso apelo, é o apelo desse deputado, em nome de todos os motoristas e de todos os usuários do sul do estado do Espírito Santo. De igual maneira, eu quero fazer também aqui um pedido ao governador do estado, que também já foi assinado o retorno do 190 para Cachoeiro de Itapemirim. Nós precisamos urgentemente, o governador esteve lá, fizemos uma belíssima cerimônia e assinaturas ali, saímos bem na foto. Agora a gente precisa da efetivação para que o telefone 190 retorne para Cachoeiro de Itapemirim, para que nós possamos ter maior rapidez na segurança ali do nosso sul do estado do Espírito Santo. Eu queria falar sobre essa gripe. Hoje está todo mundo apavorado com essa gripe que está matando mesmo. Está matando e a gente tem que tomar providência. Eu estou encaminhando ao secretário Ricardo de Oliveira, vou levar esse ofício também pedindo para ver se consegue com o Ministério da Saúde
a antecipação dessa vacina. Ao invés de esperar chegar a doença, o Ministério da Saúde, que possa antecipar essa vacina, porque isso não é novidade nenhuma, não. A prevenção é o melhor remédio que tem. Tratar da doença é mais caro, mais penoso e que muitas vezes leva à morte as pessoas. A gripe H1N1 já atinge 11 estados e o Distrito Federal. Já são 305 casos no país até o dia 19 de março. Pelo menos 46 pessoas morreram em decorrência da doença. Então, preste atenção. Pelo menos 46 pessoas morreram em decorrência da doença. Isso até o dia 19 de março passado. As clínicas particulares estão fazendo uma verdadeira fila e tumulto. As pessoas estão apanhando senha para poder pagar a vacina e não é barato. Quem ganha o salário mínimo, e às vezes quem nem ganha o salário mínimo, não pode esperar chegar a doença para tratar. Não pode esperar a morte chegar. Então, nós vamos fazer esse apelo para o secretário lutar mais. A gente sabe que ele tem lutado, mas cobrar do Ministério da Saúde a antecipação dessa vacina. Não podemos esperar a campanha nacional, que terá início dia 30 de abril. Até dia 30 já morreu muita gente. Até dia 30 de abril já morreu muita gente. Principalmente os grupos mais vulneráveis. São os idosos, são as crianças, as grávidas. É preciso que o Ministério da Saúde antecipe essa vacina. Então, em São Paulo, por exemplo, em São Paulo, hein, que é o estado mais rico do Brasil, já existe um surto de gripe. Temos que nos prevenir e evitar que este surto também aconteça aqui no Espírito Santo. Felizmente, o surto não chegou aqui, mas nós precisamos correr muito para que isso não aconteça. Enquanto essas imagens passam, eu gostaria de chamar aqui a todos os nossos parlamentares para uma reflexão. Nós lançamos em Colatina, na Câmara de Vereadores de Colatina, esse projeto Vida Nova Rio Doce. Tivemos, por surpresa, muito agradável, a participação de muitos municípios lá, com várias instituições, também de todo o Estado. O deputado Zé Esmeraldo, que compartilhou comigo naquela data, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o CREA, tivemos representantes do Ministério Público e todos se uniram ao projeto. Que projeto é esse? Espera lá, vamos fazer um posicionamento claro aqui. Nenhum projeto, deputado Bruno Lamas, executivo que vai trazer recuperação do Rio Doce sobre algum estudo profundo. Não é isso. Nós somos parlamentares e cobramos que o executivo faça isso e que a empresa causadora possa fazer isso. Muito bem representado. Nós apresentamos uma proposta de envolver a sociedade. Se nós tivéssemos a conscientização da sociedade há muitos anos atrás, deputado Edson Magalhães, isso não teria acontecido, não só com as empresas, mas também com quem fiscaliza, mas principalmente com todo cidadão. Se as famílias educassem e também, na extensão das escolas, educassem sobre a importância do meio ambiente, nós saberíamos a importância da água em nossas vidas, deputado Sérgio Majeski. Isso não é feito, há muito tempo eu não aprendi isso na escola, né? E muito pouco meus pais me ensinaram o valor da água, cresci do lado do Rio Doce. E esse projeto, ele tem a ideia de envolver a sociedade, começando, deputado, pelas escolas, começando também num símbolo muito importante da vida. Deputado Eric Musso, a ideia é envolver os cartórios, inicialmente de Colatina, Baixo Guandu, Marilândia e Linhares, para que toda criança que nasça, nós possamos fazer a doação de uma árvore. E no simbolismo da vida, essa família plantar a árvore. E acompanhar a importância do nosso Rio Doce. Além de envolver os cartórios, envolver os alunos, da onde nós faríamos um projeto de promover os melhores trabalhos de conclusão de curso, professora Eliana Dadalto. E os TCCs que melhores sobressaíssem, nós pudéssemos aplicar um projeto de premiação na rede pública estadual, também nas escolas particulares e também nos ensinos de curso superior, que nós vamos debater isso lá em Linhares.
da mesma forma envolver quem se comunica, né? A imprensa local, a imprensa estadual, a imprensa regional, a imprensa do nosso país. Porque hoje o tema da relevância para a gente não é mais o Rio Doce, que ainda continua com água amarela lá, e nada foi feito em Colatina, em Linhares, em Baixo Guandu, e nenhuma das famílias que vivem do dinheiro da pesca, da produção de areia, recebeu nada até agora. Fala-se em valores altos, milhões, 20 bilhões, e nada foi feito, presidente Teodorico Ferraz. Para finalizar, o papel do parlamentar é envolver a sociedade, e nós não estamos aqui somente fazendo a crítica, estamos fazendo a nossa parte, lançando uma proposta que já deu certo na cidade de Colatina, e eu peço o apoio de todos os parlamentares dessa casa. Na verdade, eu quero ler uma carta de Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, bispo da Diocese de Colatina, sobre o manifesto da Diocese de Colatina, a tragédia ambiental e social da Samarco. A Diocese, e eu sou, como membro também da Diocese de Colatina, sou ministro da Eucaristia, senti a necessidade de estar divulgando esta carta. A Diocese de Colatina, por acreditar no Deus da vida e por estar sempre a favor da vida, vem a público manifestar sua indignação e perplexidade para com a tragédia ambiental provocada pela Samarco, no dia 5 de novembro de 2015, no município de Mariana, Minas Gerais. Essa catástrofe afetou todos os seres viventes ao longo da bacia do Rio Doce e também na região litorânea do Espírito Santo. Não há evento de maior gravidade registrado em 100 anos de mineração no planeta. Essa tragédia ambiental nos causa indignação por 3 fatores. A Samarco utilizou o modelo mais econômico de barragem, sendo que há técnicas mais seguras de construção. O poder público permitiu a construção e não supervisionou a utilização desta barragem. As prefeituras dos 39 municípios atingidos, sendo 36 de Minas Gerais e 3 do Espírito Santo, não entraram com ação judicial conjunta até o momento contra a Samarco. Diante dessas considerações, estamos convictos de que, ao fazer opção por esse modelo de barragem, a Samarco assumiu a responsabilidade por essa tragédia ambiental, bem como atribuímos responsabilidade aos órgãos fiscalizadores por sua negligência. Eu sempre defendi da tribuna desta casa, há mais de 10 anos, a questão das águas. E eu não abro mão disso, porque todos nós sabemos que sem água não existe vida. Haja vista a questão do Rio Doce. Aqueles que moram próximo ao Rio Doce, que utilizavam a água do Rio Doce para poder molhar os seus cafezais. E a partir do momento que houve essa hecatombe, a partir do momento que a Samarco jogou todos os tipos de dejetos no Rio Doce, trazendo um desastre ambiental maior da história do Brasil, com certeza o Espírito Santo, o povo do Espírito Santo, principalmente o povo de Colatina, da região de Linhares, da região de Baixo Guandu, estes moradores, aqueles que utilizavam o rio como seu sustento, começaram a ter uma dificuldade porque não pode mais usar o rio. Eu até agora não vi nenhuma fala que me convencesse. Até esse momento não vi nenhuma fala que me convencesse para a recuperação do Rio Doce. Eu gostaria que alguém viesse da tribuna desta casa,
ou que colocasse nos jornais do nosso estado quais são os procedimentos para a recuperação do Rio Doce, quais são os procedimentos para a recuperação das nascentes do Rio Doce. Eu gostaria de ter a informação que a Samarco, que foi a responsável por este desastre no nosso rio, que ela colocasse em caixa ali os 4 bilhões e 400 milhões que foram anunciados pelos jornais, e isso tudo foi conversa fiada. Quem não reconheceu o trabalho desta casa, presidido pelo deputado da Vitória, está cometendo uma tremenda injustiça, porque realmente a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo saiu na frente, com muito mais propriedade. Convidamos todas as pessoas envolvidas para estarem aqui nesta casa. A nossa TV Assembleia cobriu, e nossos jornalistas cobriram com maestria. Então, mas eu quero dar um dado aqui, 2 dados. Um deles é que nós vamos fazer uma reunião agora da CIP Rio Doce, junto com a Comissão de Representação, junto e presidido pela Celise, pela deputada Celise de Minas Gerais, que é ela que preside a CIP Rio Doce. Quando começam os órgãos internacionais, começam a interferir, aí eu acredito que vai dar certo. Foi assim com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha só existe porque teve a interferência da ONU, porque se não pressionasse o então presidente Lula para sancionar a Lei Maria da Penha, nós não teríamos a Lei Maria da Penha. Nós trouxemos aqui a pessoa mais credenciada, que foi o professor Álvaro Almeida. Não foi aproveitada a palavra do professor Álvaro Almeida, porque o Espírito Santo não quis. Porque é o único 40 anos de experiência na USP. Então, nós trouxemos aqui uma melhor figura, e nós vimos que o resultado foi ínfimo. Segundo pessoas ligadas ao fórum, entre elas as pessoas da Transparência Capixaba, o governo do Estado sequer tem uma cópia daquele acordo que foi feito com a Samarco, o governo do Espírito Santo e o governo de Minas. Então, como é que o governo do Estado firmou um acordo, mas ele próprio diz que não tem uma cópia desse acordo? O governo do Estado de Minas até divulgou isso no portal de transparência de lá, mas aqui o governo diz que só a Advocacia Geral da União que tem essa cópia. Isso é incompreensível. As entidades reclamam que esse acordo tem muitos pontos obscuros e muitos analistas começam a achar que isso não vai ser cumprido, que vai acabar no esquecimento. Completamos 5 meses agora da tragédia provocada pela Samarco, que devastou toda a região da Bacia do Rio Doce, e a lama continua chegando. Segundo especialistas, só em 2016, 5 milhões de metros cúbicos de lama desceram da região da barragem para o Rio Doce, porque os diques construídos pela Samarco foram ineficientes para controlar esse vazamento. Portanto, continua se mostrando o descaso, o desprezo da empresa e das autoridades também pelo sofrimento da sociedade. Então, aqui fica registrado que nada está resolvido nesse caso. A Samarco fez uma propaganda muito bonita, tem que olhar os 2 lados, mas ela não está olhando o lado que ela prejudicou, o lado que ela destruiu por irresponsabilidade pura, por inconsequência, por não cumprir normas de segurança, por desprezar a sociedade. Essa que é a verdade. E eu quero me dirigir de forma particular e distinta à zona rural, ao interior, aos distritos do município, do Estado do Espírito Santo. Nós, enquanto representantes do interior desse Estado,
principalmente ao setor produtivo da agricultura no estado do Espírito Santo. Nós fomos demandado pelo Prodinorte, o consórcio dos municípios do Norte, 11 prefeitos, 11 municípios, que nós pudéssemos defender na Assembleia Legislativa, que nós pudéssemos defender no âmbito do governo do Estado, uma patrulha rural, uma operação colheita, no âmbito e nos mesmos moldes do que é a Operação Verão, para que nós pudéssemos, no período da colheita do café, termos uma operação no sentido de proteger os produtores. Nós já temos inúmeras dificuldades para produzir alimentos no período que vivemos, em função de recursos hídricos escassos, uma seca que assola todo o estado do Espírito Santo, mas também em função de um alto índice de violência que jamais o produtor foi tão acometido, foi tão ameaçado, ele e toda a sua família, todos os seus trabalhadores, como acontece hoje na zona rural. Em função disso, mobilizados, todo o setor produtivo, o Prodinorte assumiu essa bandeira e pediu e me designou para que pudesse defender o produtor aqui na Assembleia Legislativa. E eu peço à mesa diretora que estabeleça, e a Comissão de Agricultura na presidência da nossa deputada Janete de Sá, que possa estabelecer para o dia 15 fazer as duas audiências em conjunto, a audiência do Sul, a audiência do Norte, aqui no plenário desta casa. É muito mais difícil trazer o produtor aqui, trazer os munícipes aqui, mas é a saída. Nós precisamos fazer, e é esse o pedido que eu faço para a presidente da Comissão de Agricultura e da mesa diretora, para que nós possamos fazer aqui a audiência pública do Sul e do Norte para anunciar a implantação da Operação Colheita no âmbito do Estado do Espírito Santo. Um defensor público veio aqui falar dos programas, das atividades da Defensoria Pública. Mas o que mais me causa estranheza é que o líder do governo, que está ausente aqui, ele não quer deixar que se vote a PEC da Defensoria para Todos, que é uma adequação à Constituição Federal e que já foi votado no Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma. Deputados, eu quero deixar bem claro que eu, como autor da PEC, eu quero pedir à mesa que submeta a apreciação do plenário, no sentido de que ela entre em pauta, seja para votar favorável ou não, porque é um direito meu, como autor da matéria, eu colocar a minha proposta. Nós hoje não temos defensores públicos em vários municípios do Estado. E os defensores dativos, que são indicados pelos juízes, pelos promotores para realizar as audiências, o custo é muito mais alto e o resultado é muito menor. Na boca da Barra do Jucu, em que foi obrigado uma draga a abrir a passagem das águas. O rio está perdendo a força, estamos diminuindo novamente a água e a força da água não levava a água até o mar. Eu vou mostrar oportunamente aqui uma visita que fizemos com o Ministério Público, com o prefeito Carlinhos Borboleta, lá no nascente do Rio Jucu, no nascente mais longo que tem do Rio Jucu, para mostrar que realmente nós já esquecemos que a água está diminuindo. E não tem mais força do Rio Jucu atravessar aquele banco de areia e chegar até o mar. De aproveitamento do refri. Estamos fazendo uma legenda que possa ser estendida.